Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou falar pra vocês como foi o final do semestre, né? Foi um semestre bem pesado esse daí. Esse vídeo ele era pra ter saído antes, mas realmente foi muito puxado, assim, foi difícil fazer o vídeo. Bom, e sem muitas delongas, tá, gente? Depois da vinheta a gente conversa. Eu tenho algumas novidades aí pra trazer pra vocês, então daqui a pouco a gente conversa. Fazer o OSCE. O OSCE, para quem não sabe, né, o OSCE é uma avaliação que a gente tem semestral no curso de medicina, que é para treinar as habilidades médicas que a gente treinou no semestre, né? A gente só viu o exame físico, cabeça e pescoço, do tórax e abdominal. Cabeça e pescoço, basicamente tireoide e linfônodos, e óbvio, né, tem outras coisas da avaliação geral, por exemplo, couro cabeludo, etc. Também tem da parte do tórax, a gente tem toda a parte de inspeção, tanto dinâmica como estática, a parte de palpação, de percussão, de ausculta, isso daí do pulmão, né, da parte respiratória e da parte cardíaca. Você também tem da parte abdominal, toda a parte gastrointestinal, que também tem a questão da inspeção estática e dinâmica. A gente tem uma manobra na dinâmica, que é a manobra de Valsalva, e além disso tem as partes específicas, né, de palpação profunda e superficial, aliás, superficial e profunda na ordem, né, palpação do fígado, do baço. Também tem a percussão. Óbvio que a gente tem que fazer a divisão em nove focos, né? 9 pontos: hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, epigastro, flanco direito, flanco esquerdo, mesogástrio e fossa ilíaca direita e esquerda e hipogastrio. E também tem os 4 quadrantes, né? Tem a ausculta dos ruídos hidroaéreos. E eu acho que eu falei tudo, não sei. Mas é basicamente isso que a gente vai fazer. Fora a parte de antropometria, né? Peso, altura, IMC, pega cutânea, e outras coisas que a gente viu também. Circunferência abdominal. Na parte de antropometria, eu tô morrendo, gente, porque eu tô andando aqui até a faculdade. E é basicamente isso, né? Vamos pro OSCE ver o que vai dar e depois eu falo o resultado. E é isso, o semestre tá acabando. Fechei todas as disciplinas. Só vou fazer essa matéria agora, né? Essa prova pra fechar e acabou o semestre, indo pro segundo ano. Eu acho que muitos de vocês querem ver, né, o meu kit de sutura, ver tudo. Eu pretendo gravar quando eu estiver pegando as técnicas direitinho, né? Que eu vou começar a fazer isso tudo agora. Que eu saí de férias agora, eu falei, eu só vou mexer com essas coisas quando eu sair de férias, porque eu tenho que me centrar em passar, porque eu não posso pegar a Acelera. Pra quem não sabe, a Acelera é como se fosse o exame na minha faculdade. O exame é você não atingiu a nota suficiente na prova, ou então alguma na prova teórica ou prática que tem uma nota mínima, então você acaba fazendo uma prova que pode ser a prova teórica e a prática para fechar a média, né, para você fechar dentro da média. E é isso, para que você consiga atingir, né? É uma segunda chance para que você não pegue DP, que seria dependência, que seria você cursar de novo a disciplina, que é muito ruim, um pesadelo. Para mim, o pesadelo já é ficar de exame, porque, o semestre foi muito cansativo. E eu falei, nossa, eu não vejo a hora de terminar, me livrar de tudo, para eu poder descansar, porque foi muito desgastante. Esse terceiro módulo a gente pegou, assim, o terceiro módulo por si, ele já é muito difícil, e a gente pegou uma tutora que ela é muito, muito, muito exigente e dá notas baixas para todo mundo. E foi, assim,
eu acho que foi o primeiro semestre, aliás, o primeiro módulo que eu fiquei no limite, eu passei no limite, mas eu me esforcei bastante e foi, assim, importante que deu para fechar tudo. Nas outras disciplinas, tanto é que você vê que eu realmente fiquei bem acima. E na disciplina de tutoria e morfofuncional, né, foi no limite. Mas foi, gente. É o que importa. Agora é aproveitar as minhas férias, né, para trabalhar algumas coisas, para rever algumas coisas também, para aproveitar e treinar a sutura, que é uma coisa que eu quero aprender. Além de treinar a sutura, eu vou ver se eu consigo assistir alguma cirurgia, se eu consigo algum estágio. Pela minha liga, eu já sei que nessas férias eu não vou ter estágio. Ninguém comentou nada, mas eu já sei que a gente não vai ter por conta da pandemia, etc. Mas eu sei que algumas ligas elas conseguiram. E assim, o que eu pretendo fazer é ver se eu consigo alguém para eu assistir cirurgia, né? Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, creio eu que semestre que vem as coisas já vão estar um pouco mais normalizadas. E nas próximas férias eu trabalho um pouco mais isso daí pros estágios nas férias, né? Que é uma coisa interessante de se fazer. Gente, não vou me enrolar. OSCE. O OSCE eu tive que trabalhar eu acho que eram mais de 50 procedimentos e não deu para rever tudo, tá, gente? Porque é muito complicado, mas a maioria deles a gente conseguiu rever e que são os principais, assim, que a gente sabia, isso daqui vai cair. Então, assim, eu trabalhei bastante coisa. Teve os exames físicos gerais, né? A gente viu. A gente, antes de ir para a prova do OSCE, a gente fica meio que confinado numa sala enquanto a outra turma tá fazendo. Aí daqui a pouco vai uma dupla, etc. Então a gente fica meio confinado e nesse tempinho que a gente tá confinado, a gente acaba, entre os alunos, assim, a gente repassando muita coisa. E é bem legal isso daí, porque às vezes tem alguém que tem um pouquinho mais de percepção em uma técnica específica e essa pessoa pode te dar uma força para você revisar também. Eu acho bem legal isso daí. E assim, deu tudo certo. Eu peguei um procedimento, né, no OSCE mesmo, eram 3 estações. Estações são procedimentos que você vai fazer. A paciente que a gente tinha, essa paciente é uma atriz, ou o paciente é um ator. No meu caso, eu atendi uma paciente, então era uma atriz, né? E os procedimentos que eu fiz nela foi verificação da estatura dela, da altura, né? E era a altura, então tinha que seguir todos os passos, né? Aí eu pedi para ela subir na balança, ficar de frente, né? Como se ela estivesse olhando para o horizonte. Obviamente eu cobri a balança, eu pedi para ela tirar o sapato. Antes de fazer o procedimento eu me apresentei, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina, expliquei o procedimento para ela, pedi permissão em todas as sessões, pedi permissão da paciente, disse que se ela se sentisse desconfortável a qualquer momento ela poderia falar comigo, se ela tivesse alguma dúvida do procedimento, ela poderia também me questionar. E em todas as sessões eu me higienizei, então eu passei o álcool em gel na mão e foi isso, assim, eu respeitei basicamente tudo. E beleza, o primeiro procedimento foi esse. O segundo procedimento foi a inspeção do crânio, a inspeção da cabeça, que aí você olha mesmo, é visual, bem visual, você vê se tem alguma ferida, você vê o formato do crânio, etc. E o terceiro procedimento, aí eu já tive que tocar na paciente, que foi o procedimento de broncofonia. Ele é basicamente parecido com o procedimento como que é? Deixa eu lembrar. Com frêmito tóraco-vocal, ele é bem parecido. Esse procedimento é para você saber como é a passagem do som nos pulmões, se é uma passagem simétrica. Então, assim, você tem o procedimento que é feito. Eu pedi para ela retirar a camisa, perguntei antes, óbvio, se ela tava de top. Se ela não tivesse, aí eu ia ser mais discreto, né? Sempre prezando pela privacidade do paciente. Eu perguntei se ela se sentia à vontade e tudo. E eu executei o procedimento. O procedimento ele é feito na parte posterior do tórax dela. Então eu
no procedimento de broncofonia, ao contrário do frêmito tóraco-vocal, você não vai usar as mãos para você sentir a vibração do som, você vai utilizar o esteto. Então, a partir do momento em que eu encosto no rebordo costal da paciente, o esteto, para ir acompanhando e comparando, eu peço para ela dizer 33, porque tem bastante R, então você tem esse som e você sabe mais ou menos a distribuição do som no pulmão mesmo, para saber se é simétrico. E foram esses os 3 procedimentos que eu fiz. Foi um que deu bastante medo em mim, mas eu tava mais tranquilo porque na parte de sêmio eu consegui trabalhar bastante coisa. O que me deu mais medo foi na parte da prova de morfo, a prova prática de anatomia, porque pelo fato de eu ter tido algumas notas baixas nas tutorias, não porque eu sou incompetente, mas porque a professora ela realmente foi muito rigorosa, não só comigo, com todas as pessoas que estavam na minha sessão, ela era muito exigente, e por mais que você fosse impecável, você ia ter uma nota baixa, porque a média para ela, assim, o máximo que ela deu para todas as pessoas que estavam na tutoria foi 7, então realmente ela era muito exigente. E assim, apesar de ter me desgastado muito, eu aprendi bastante com ela. Eu posso dizer isso, mas ela foi muito exigente. Então, assim, eu me senti extenuado quando acabou. Então, assim, beleza. Por esses motivos, eu acabei tendo uma exigência muito grande para estudar bem para a prova, para trabalhar todos os mecanismos imunológicos, né? De imunidade inata, imunidade adaptativa, a parte de microbiologia, a parte de parasitologia. Então, assim, e tem muito mecanismo, gente. A gente, assim, não é aquela coisa básica de imuno, por exemplo. Tem coisas muito específicas, como funciona o MHC, MHC1, MHC2. Então, assim, você tem os TLRs, tem interferon, tem um monte de coisa. Você tem muitos mecanismos que, assim, que vão cair na prova, que são coisas importantes. Então, deu bastante trabalho, mas deu certo. E eu fui bem na prova. E na prova de morfofuncional eu perdi muito tempo, eu acabei me desorganizando na prova e eu não fui muito bem. Então eu falei, assim, a prova teórica, né? Eu poderia ter ido melhor. Mas aí eu falei, agora eu joguei uma sobrecarga muito grande para que eu consiga fechar o módulo na prova teórica de anato. Porque eu fui bem nos desafios. Os desafios eu tirei na verdade a gente só teve um desafio, eu tirei nota máxima. E também a gente tem nota dos forms, que são questionários que a gente responde antes de começar a aula expositiva mesmo, de morfofuncional. E eu também fui bem nos forms. Então a minha escapatória teria que ser a prova de anatomia presencial, e é uma prova muito difícil porque a gente tinha muitos linfonodos para memorizar, fora alguns vasos específicos que a gente tinha que memorizar. Então a gente tinha linfonodos do crânio, então, por exemplo, occipital. Você também tem os linfonodos do pescoço, então você também tem os linfonodos que estão distribuídos ao longo do corpo. Então, geralmente eles estão associados a alguma referência anatômica ou então a algum vaso específico na região. Então dá para memorizar, mas é muita coisa, gente, muita coisa mesmo. E acabou dando certo, eu tenho certeza que isso que me ajudou a fechar. No limite, eu até, assim, geralmente você tem um limite para você memorizar coisas de anatomia. A gente tem 20 identificações que a gente faz na prova prática. E das 20 eu acho que, não sei quantas eu acertei, mas eu fui muito bem porque eu tirei uma nota alta na prova presencial de anato. Eu fiquei impressionado porque eu tava tão concentrado, eu me esforcei tanto para conseguir garantir isso daí, que quando eu cheguei nas peças, o professor falou, gente, pode começar. E a gente tem, eu acho que é um minuto por mesa. Então a gente tem uma mesa, nessa mesa ela tem uma peça, e essa peça ela tem dois pontos pra gente identificar. Então são 10 mesas e cada mesa tem 2. Isso significa que a gente tem 20 identificações de estruturas. Então, assim, são muitas estruturas mesmo pra gente identificar. E acabou que deu certo. Esses foram os pontos mais críticos, assim, pra mim. As outras disciplinas deu tudo bem, eu fui bem na prova, tranquilo, não tive nenhum problema nas provas.
consegui fechar com médias bem altas, assim, 8, 9,5, então foi bem tranquilo as outras disciplinas. O que eu passei perrengue mesmo foi na parte de morfofuncional, que eu sempre tive mais dificuldade com morfofuncional, eu vou admitir. É muito difícil essa parte para mim. Eu acho que foi a parte mais difícil de eu conseguir me adaptar na faculdade. E por último, a tutoria eu não tenho dificuldade, sendo bem sincero, eu falo, não tenho medo de me expor, eu participo em tudo, eu falo em todos os objetivos, tanto na abertura como no fechamento. A abertura a gente não precisa ter um conhecimento técnico, e no fechamento, após ter estudado, a gente tem que ter um conhecimento técnico, e em ambos eu tenho uma participação boa, eu não tenho vergonha, eu não me escondo. Mas assim, esse semestre foi complicado, foi mesmo, foi um semestre pesado. Na verdade, assim, esse último módulo em específico, porque os 2 primeiros módulos eu fiquei com médias muito altas, foi justamente esse. E eu pensei que imuno e a parte de infecto que entrou, eu achei que ia ser a parte mais tranquila. Eu falei, mais tranquila porque eu gosto disso. Mas foi muito treta, gente, muito treta. E eu ainda caí com a tutora mais exigente que a gente tem na faculdade. Então, realmente, quando eu terminei, eu falei, meu Deus, amém, acabou a tutoria, não acredito. Eu terminei extenuado, gente, muito extenuado mesmo, mas deu tudo certo. Eu sabia, sim, que ia ser um sacrifício, porque quando você estuda, quando você se esforça, quando você se dedica, por mais que seja difícil, você sabe que por mais que seja no limite, você consegue fechar sem exame. E foi exatamente o que aconteceu. Então é isso, gente. Deu tudo certo. Para fechar o vídeo, né, como eu prometi para vocês, isso daqui são são os meus fios de sutura, tá? Chegou aqui, tá lacrado ainda. Quer que eu abra um para vocês? Eu não quero abrir, gente, mas eu vou abrir. Olha, gente, é tudo esterilizado, ó. Esse daqui é o meu fio de sutura. Nossa, mas é difícil, né, para abrir isso daqui. Olha, fio de sutura. Ele vem com uma agulha na ponta, né? Cadê? Deixa eu ver onde fica a câmera aqui. Dá pra vocês, se dá pra vocês verem, aqui a agulha, né? E aqui é o fio. Eu já vou usar ele para testar depois. E aqui são os meus instrumentos. Eu baixei um workshop, eu me inscrevi no workshop de sutura e eu baixei as aulas. Deixei tudo salvo, porque como eu tava em fechamento de semestre, eu não ia poder estudar, porque eu não queria comprometer o meu estudo final, porque eu realmente estava precisando muito de fechar essas notas. Então eu falei, não dá, tipo, eu preciso me centrar nisso daqui, porque eu tô vendo que se eu não me empenhar, eu vou fechar de exame. E deu tudo certo. Aqui, ó, gente, ó. Ela trava, ó, que legal. Deixa eu ver se tá aí. Nossa, gente, eu não sei mexer nisso daqui. Mexer no... como que é? Eu não sei muito bem apontar na câmera, né? Beleza, gente. Aqui. Cadê os outros? A tesourinha, né? Cadê? Olha, gente, eu prometo que quando eu aprender, já souber brincar, fazer alguma coisa, eu trago um vídeo pra vocês. Pelo menos vocês já estão vendo, né, gente? Nossa senhora, hein, gente? A dificuldade aqui de tirar. Estão vendo, né? É assim, gente. Tudo no improviso. Porque, ó, pra vocês verem, eu tava tão centrado em tudo que eu tava fazendo que eu chegou do Mercado Livre, isso daqui chegou semana passada.
E só agora que eu tô tirando isso daqui pra ver direitinho, etc. Aqui, ó. Pinça. Dá pra ver aí? Dá, né? Isso aí, gente. Logo vocês vão ver eu dar alguns pontos. Na edição eu vou dar uma acelerada nesse vídeo para ele não ficar muito longo. Então em alguns momentos vai ficar um pouquinho rápido, né? E aqui, ó, isso daqui simula uma pele humana. Então, por exemplo, eu faço um corte aqui, aliás, aqui, né? Eu faço um corte e depois eu faço a sutura. É isso aí, gente, aqui. Ah, gente, antes que eu esqueça, veio aqui, ó, uma lâmina para bisturi. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Nossa, eu sou péssimo com isso daqui. Bom, mas é uma lâmina para bisturi, para que eu faça o corte, né, daquela peça que parece que simula uma pele. A minha ideia é fazer o seguinte, a minha ideia é primeiro aprender nessa pele simulada, etc, em tecidos mais artificiais, e depois que eu tiver aprimorado a minha técnica de sutura, eu começo a treinar em algo biológico, e esse algo biológico vai ser peito de frango, vai ser língua de boi, vai ser casca de banana, né? Casca de banana também para suturar ela. Então o início vai ser esse, né? Vai ser treinar em alguma coisa mais sintética e depois eu treino em alguma coisa biológica. Eu mostrei para vocês. Eu ganhei não. Eu comprei da Liga de Neurocirurgia um jaleco, né? Para quando a gente tiver estágios, mas eu já usei o jaleco no OSCE e também na prova prática de anato. E eu ganhei isso daqui também, uma folhinha, né? Para anotações da Liga de Neurocirurgia, etc. Então a gente ganhou um caderninho de brinde. E o meu jaleco, né, gente? O meu jaleco, eu já tirei algumas fotos, eu tenho fotos no Instagram. Então se inscreve lá, é alexandre.porfirio1. E o meu jaleco é esse daqui. Tá cheirosinho. Ó. No bolso tá escrito o meu nome completo e a faculdade. No braço eu tenho o símbolo da Liga de Neurocirurgia. E no outro braço eu tenho o símbolo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Eu gostei bastante do jaleco e ele foi bem famosinho assim quando eu cheguei. Porque quando eu cheguei nas provas práticas o pessoal admirou, porque o pessoal curte, né? E também não é tão simples passar numa liga, gente. Acreditem, a prova para entrar numa liga de neurocirurgia, qualquer liga cirúrgica, é muito difícil, é muito concorrido. Então é isso, tá, gente? Eu deixei algumas imagens aí também de eu indo fazer o OSCE para vocês no início, mas é basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria desejar para quem está prestando vestibular agora que vocês alcancem o objetivo de vocês, que parece que, sei lá, que às vezes a gente sente, isso daí é o que eu sentia quando eu tava prestando vestibular, parece que é muito distante e parece que nunca vai dar certo. Quando eu tava no início, eu sentia, nossa, vai ser rápido, eu vou conseguir passar. E teve um momento que eu falei, sei lá, tipo, eu acho que eu não vou conseguir nunca, que foi a primeira vez que eu entrei numa sala de cursinho, que eu vi as pessoas como elas eram muito boas. Eu falei, nossa, tipo, o pessoal sabe tudo aqui. Mas depois que eu comecei a colocar a mão na massa e comecei a aprender as coisas, eu comecei a pensar, nossa, vai ser muito rápido, eu vou conseguir passar, vai dar certo. E não é bem assim, porque tem muitos fatores. Quando você começa a pegar a parte teórica, etc., você também começa a ter instabilidade emocional. Você começa a ficar distante das pessoas, você começa a se fechar um pouquinho mais e ter um pouco de dificuldade com algumas coisas. E também para entender e processar algumas etapas. Mas o que eu queria dizer para vocês é que isso é normal e não se desesperem, que o tempo que vocês estão perdendo, às vezes eu sei que muita gente já tem alguma idade, e não digo isso falando, nossa, sei lá, qual tal faixa é muito velho, isso, aquilo. Isso é coisa imediatista,
é uma coisa que a gente coloca na cabeça, a gente é acostumado dessa forma, e é uma coisa muito errada. Todo mundo tem o seu tempo. E essa pressa que a gente tem para adiantar as coisas na nossa vida, às vezes atrapalha muito. A única coisa que eu queria dizer, gente, é que quando vocês passam, tudo isso para de perder, assim, perde um pouco o sentido, assim, porque vocês estão tão emaranhados na faculdade, estão tão emaranhados nas coisas que vocês estão fazendo, que às vezes vocês não percebem nem o que vocês estão fazendo, nem a conquista que vocês tiveram. Então, assim, aproveitem esse momento para refletir também a vida de vocês, para se centrar nas coisas de vocês, para também ouvir as necessidades de vocês, porque vai passar, gente. Se vocês insistirem, se vocês estudarem, não importa o tempo, vocês vão conseguir, isso é certeza, é uma coisa que eu afirmo para vocês, se vocês insistirem, vocês vão conseguir. Então, quando vocês passam, tudo isso daí é basicamente deletado, e muitas portas se abrem, e assim, vocês veem que é uma realidade totalmente oposta àquelas que vocês viviam, as possibilidades. Eu até hoje eu penso, tipo, é sério, tipo, daqui a pouco eu vou ser médico mesmo. Ainda, às vezes, assim, é alguma coisa que não cai muito, que não cai muito a ficha. Eu sei que eu já tô fechando o semestre, isso e aquilo, e você começa a sentir que realmente tá acontecendo o que você queria, quando você começa a estar desesperado por nota, essas coisas, quando você de fato coloca o jaleco e você vai fazer um exame físico no paciente, você tá fazendo procedimentos, você tá utilizando técnica, por exemplo, tem uma técnica que a gente utiliza quando o paciente ele tá deitado, no exame no exame abdominal, né? Esse daí na inspeção dinâmica, que é a manobra de Valsalva, que você pede para o paciente soprar para você ver se, quando ele está deitado, se você consegue notar alguma herniação na região abdominal. E isso é um procedimento, tipo, você tá sendo médico naquele momento, você vai ser médico. E isso era uma coisa que para mim, assim, era muito intangível. Mas a partir do momento em que vocês conseguem, tudo muda. E isso vai acontecer com vocês. Então só tenta seguir, dá um jeitinho aí, faz o que vocês puderem, porque vai acontecer, é um processo que vai acontecer com vocês. Quando eu menos esperei, eu consegui passar, e vocês vão conseguir, gente. Se vocês insistirem, vocês vão conseguir. Então segura as pontas que vai dar tudo certo. E é disso que a gente está precisando de pessoas que nem vocês, pessoas que têm um sonho e que vão atrás desse sonho. E é só isso que eu queria desejar. Boa sorte, sucesso, estudem, vai dar tudo certo. Tudo que vocês estão aprendendo agora vai ser muito útil na faculdade, então é isso, dedicação. E eu espero vocês aqui na medicina, que a medicina é para todos, é para quem quer de fato ser médico, vocês vão conseguir. Então é nóis, gente, sucesso, abraço, tchau, é nóis.